Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais uma forte queda, dessa vez Semin 3. Nós vamos falar sobre o Morgan Stanley e a sua recomendação de venda, rebaixando o papel, prevendo um cenário mais pessimista. E a que preço aí também eu vou falar em relação ao que eu volto a aportar em Semin 3. Pessoal, para começar então, Morgan Stanley altera a recomendação do CSN Mineração, ações caem forte. Então, nós tivemos aí uma queda de mais de 5% só na cotação de hoje. O banco projeta que o minério de ferro fique abaixo dos $100 por tonelada em 2025 e 95 em 2026, abaixo da média de $110 em 2024 e do preço atual dos $100, tá? Então, hoje nós tivemos o fechamento, na verdade, abaixo dos $100, se eu não me engano, fechou nos 97 a tonelada por minério de ferro. Além disso, no relatório, a equipe do Morgan Stanley de Commodities projeta que o preço, do minério de ferro, além de ficar abaixo da média dos últimos anos, acreditam também que, no momento, há um superávit no mercado, tá, em relação ao oferecimento da matéria minério de ferro, inclusive com crescimento contínuo até 2029, tá? Após um pequeno déficit no ano de 2024. Além disso, o que chamou a atenção nesse relatório aqui, parte da reportagem do Valor Invest, foi a questão deles estarem acompanhando a planta P15, no qual era esperado que a planta P15 entrasse já em operação para 2027, sendo que foi adiado mais uma vez, tá? Então, o início da obra era para ter sido já lá no ano de 2023, porém, ficou para o quarto trimestre de 2027. Planta P15 e Itaberite, tá? Então, que deve adicionar aí 16 milhões de toneladas por ano. Inclusive, a Semin 3 já tem contratos, recebeu parte do volume financeiro daquelas empresas, uma coreana, a outra japonesa, se eu não me engano, eu trouxe aqui no canal, e a outra suíça. Então, 3 empresas fizeram contratos recentes e isso poderia atrasar, podendo impactar, aí provavelmente tanto na produção como na venda, como também em um outro fator, o recebimento desse fluxo financeiro, podendo o fluxo financeiro ficar negativo, tá? Então, esse é o entendimento do Morgan Stanley. De maneira primária, eles rebaixaram as ações dos 6,20 com preço-alvo neutro para venda com preço-alvo de 5,30. Então, isso fez preço hoje no papel da Semin 3, que é um papel que tem aí por característica uma menor volume que os outros papéis negociados em bolsa, inclusive de commodities, e isso faz com que esse tipo de papel tenha uma volatilidade maior. Se um grande player for o grande vendedor no dia, é bem provável que o papel caia bastante. Então, acho que isso que aconteceu. Hoje, 5,20, 5,80% de queda, não fiz nenhuma compra. Agora vamos aqui para o nosso cenário, nosso pensamento em relação ao ativo no geral, tá? É consenso, claro, que o minério de ferro vem em quedas, tá? O minério de ferro cai após rumores de cortes na produção de aço na China. Nós tivemos, hoje, encerramento nos 27 e 16 dólares a tonelada. Porém, aqui já entra uma questão, tá? Que nos últimos 3, 4 meses, o que nós tivemos? Nós tivemos várias e várias recomendações de que iríamos ter uma recessão na China ou um freio maior. E depois houve uma certa recuperação do mesmo minério de ferro, tá? Então, muito cuidado com esse fato isolado. Não olhe só para esse fato isolado. Agora, olhando para o fato financeiro, o que realmente fez preço no curto prazo, foi o resultado ruim do primeiro trimestre de Semin 3 por ter um dólar mais baixo, Então, parte do recebimento ou dos recebíveis, pelo que foi explicado, estava aí com preço médio, cambial em dólar mais alto, ali na casa acima dos R$ 6 para cada dólar, e o dólar veio dos 6,15, 6,20 para casa aí dos 5,60, 5,70 no pré-fechamento do primeiro trimestre de 2025 e também no pós. Então, isso impactou no resultado financeiro. Esse daqui é o principal vetor de preço na minha avaliação de curto prazo. Por quê?
1 bilhão, então 1 bilhão e 300 milhões em um único trimestre, sendo que era estimado 836 milhões. Então, muito superior à expectativa do mercado. Isso fez preço e isso trouxe um fluxo de caixa menor do que era o esperado. Agora, se nós tivermos, né, a manutenção dessa posição negativo em dólar, tá, em relação ao dólar, da posição de caixa dos recebidos em dólar, isso pode pesar no segundo e no terceiro trimestre. Aí sim, nós teremos Semin 3 com bons preços de oportunidade, tá? Então, lucro negativo, né? Prejuízo de 357 milhões, boa parte através do resultado financeiro. Se, né, a estimativa aí fosse entregue, 836 milhões de resultado negativo, nós teríamos um lucro líquido na casa de 400 milhões, o que não seria nada mal em comparação com o primeiro trimestre lá de 2024, né, sendo que o ano de 2024 ainda é um rebote lá da reta final do minério de ferro em alta de 2023, 2022 e tudo mais. Agora, olhando para outros fatores, não só olhar esses fatos isolados, o que nós temos? Hoje, Semin 3 negocia com PL de 8 vezes, negocia também 1,49 vezes a receita em relação ali à média do que ela já negociava antes. Porém, aqui nós vamos entrando em outros números que lá em 2022 parece ter sido a melhor oportunidade, né, no qual negociou 2 vezes preço sobre valor de patrimônio, 1,98 vezes. 23, o ativo sobe muito, né, e negocia 4 vezes, depois 24 dá uma recuada, negocia 3,75 vezes. E esse ano negocia aí na casa de 2,83 vezes preço sobre valor de patrimônio, ainda acima da expectativa de média, pensando em aportes. No meu caso aqui, eu gostaria de um desconto maior, na casa aí de pelo menos 2 vezes, né? 2 vezes e meio para pensar em aportes, que seria ali a queda abaixo dos R$ 5. Além disso, nós temos outros fatores, EV/EBITDA na casa de 3,78 vezes, que é até abaixo um pouco lá do ano de 2023, abaixo de 2022 também, e também, né, um crescimento no VPA em relação ao início, né, do IPO do ativo, porém, você chega, né, nesse ano que não teve lucro e esse VPA ele praticamente paralisa, tá? Então o crescimento ele era esperado ali para voltar a ser acima dos R$ 2 por ação VPA, porém paralisa nos 1,87 com relação à média. E lucro por ação, mesma história, tá? 2022, 0,54, 2023, 0,65, 2024, 0,83. Esse ano, considerando os últimos 12 meses, fica em 0,66, né? O que dá aí um desconto menor para a entrada no papel. E o ROI, né? ROI é mantido com relação, inclusive até superior a alguns anos atrás, é o caso de 2022, e o ROIs também superior ao ano de 2022, porém inferior ao ano de 2023. Sobre a média de alguns outros indicadores, PL, aí nós temos a média do papel na casa de 8,5 vezes, hoje estaria abaixo da média, porém a expectativa, quando você tem um PL de 8,5 vezes de crescimento para uma empresa, né? A precificação é uma, no caso, inclusive com minério de ferro em alta. A expectativa de uma empresa com PL abaixo de 8 vezes, até abaixo da média, porém com expectativa negativa, é outra, tá? Com relação a EV/EBITDA, 4,42 vezes é a média, sendo que negocia 3,76 vezes. Ainda assim, como eu falei, não é necessário olhar só esse fato isolado, é necessário olhar outros fatores. Lucro por ação, aí aqui, né, aquela história, tinha um crescimento de escadinha desde 2022, porém, no ano passado, tá, e nesse início do ano, nós temos uma retração, então seria necessário aí um desconto maior por causa desse fator, mesmo sendo uma empresa de qualidade. E ROIs aí já é mantido para mim dentro de uma casa de interesse, tá, e acima de 2 dígitos, aí sim é bem interessante para uma empresa que tem, por viés, muitos dividendos. Com relação a preço-teto, que é a dúvida de muitos investidores, porque é uma empresa que não tem histórico mais prolongado por décadas, né? Então, utilizando, né, aí 8%, só você entregar ali um cenário de maior margem de segurança seria um fator interessante. Ao usar aquele 6% mínimo, então conclui-se aí mais 2% pela falta de histórico recente. Aqui, pensando em 8%, o preço-teto ainda estaria no 6,88, muito pelo qual a Semin 3 tem um histórico, né, de
ter um viés de dividendos, tá? A política é mais que 90% deve ser distribuído do lucro para a empresa capital mãe, que é a CSN Hold, tá? Tanto é que a CSN Hold deu prejuízo, porque a Semin deu prejuízo. Então, é muito responsável por esse resultado. Portanto, pessoal, esse é o meu entendimento. Comprar abaixo dos 4,80, 4,75, eu já vou olhando mais ali com apostas maiores, mesmo que eu entrei agora nos 5,50, 5,60 recentemente, aproveitando aquele dividendo, tá? Então esse é o meu entendimento com relação ao ativo, ao menos no curto prazo, ao menos aí nós podemos ter mais oportunidades e não precisa deixar para pegar a faca caindo, tá? Com relação a um aviso, investidores, não deixe para o último dia. Inclusive o Roberto, né, que é o responsável aqui pela declaração de muitos investidores aqui do canal, está tendo trabalho, tá? Então não deixe para o último dia, falta poucos dias para a declaração em relação ao imposto de renda de 2025 finalizar. Entre em contato com o Roberto, ainda ele está com um preço bem atrativo, com expectativa de atender a todos. Link na primeira descrição. Sendo que também o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos, inscreva-se, compartilhe, curta, comente aqui no canal o que você tem feito. Se gostou dessa queda, essa possível promoção em Semin 3. No mais, bons aportes.